nós temos que exercer o poder e temos que debater, fazer um bom debate, mas mostrar por que nós queremos seguir por aquele caminho, porque depois seremos cobrados pelos resultados das nossas ações. Então é nesse sentido que eu acho que a nossa junção tem tudo a ver. O Paulão está comigo nessa caminhada, é uma pessoa que trabalhou muito tempo também no serviço público, iria se aposentar agora em dezembro, se licenciou para poder estar comigo nessa caminhada, compondo a minha chapa, a nossa chapa majoritária. Eu acho que política 2 mais 2 não é 4. Não adianta você pegar dois iguais, somar e achar que aquilo vai dar um resultado exato. A política, ela é algo complementar. E eu vejo no meu perfil, no perfil do Paulo, perfis complementares. Eu construí a minha vida nas urnas, no embate eleitoral, com 20 e poucos anos. Disputei a primeira eleição no ano de 92. E aí eu peguei gosto pela coisa, Pedrinho. Disputei 92, 94, 96, 98, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 e vou disputar 2012. São 11 eleições em 20 anos de vida pública. 11 eleições dá uma canja muito grande para a gente. Eleições que teve algumas que eu não obtive sucesso eleitoral, como foi o caso da eleição passada de prefeito. Teve outras que eu me consagrei nas urnas eleitoralmente. Foi falado aqui da eleição passada de deputado federal. Há 20 anos não saiu um deputado federal eleito com votos de Campinas. Nós conseguimos a nossa eleição dos 160 mil votos. A votação que nós tivemos em Campinas, cerca de 90 mil votos, já nos daria no meu partido, o último eleito foi eleito com 72 mil. Mas mais do que isso, eu me recordo da minha reeleição de vereador, em que nós fomos reeleitos naquela época com 20 mil votos. O segundo lugar teve por volta de 8 mil votos. Mas eu estou fazendo esse retrato, essa lembrança, para dizer uma coisa a vocês. O homem tem que ter testado nas suas vaidades. Ele tem que ser testado nas suas vaidades. E eu passei por essas provas, passei por esses testes. Eu quero ser prefeito de Campinas, não pela vaidade de dizer eu sou prefeito de Campinas. Eu quero ser prefeito de Campinas para implementar políticas públicas de qualidade para a população de Campinas, para olhar pelos mais necessitados. Porque, na verdade, os nossos partidos aqui, a gente tem um cheiro que os outros não têm. A gente tem cheiro de povo. É isso aí, muito bem. E a população vai saber fazer esse diferencial. Por que eu estou falando de vaidade? Porque eu acho que também esse será um comparativo nas candidaturas majoritárias. Eu acho que a população vai saber olhar, até no jeito de falar, na maneira das pessoas expressarem as suas ideias, os candidatos majoritários, e vai saber separar quem está querendo se segurar no cargo de prefeito por uma vaidade e quem está querendo conquistar o poder de uma cidade como Campinas para reverter em benefício da população. E essa é a nossa meta. O André von Zuber pediu para me falar uma frase que eu não falei hoje e que eu tenho falado em alguns encontros políticos. Eu não quero apenas ser prefeito. Eu quero, junto com vocês, junto com o PCdoB, ser prefeito e ser um bom prefeito dessa cidade. Muito bem. E aí eu explico a diferença. Porque você querer alguma coisa, quando você conquista aquilo, você já te satisfez a sua ambição. Dia 7 de outubro, ou no último dia de outubro, que é o segundo turno, durante o mês de outubro, nós saberemos quem será o futuro prefeito de Campinas, o próximo prefeito. Se a pessoa apenas quiser ser prefeito, o resultado das eleições praticamente já satisfaz o desejo dela. Agora, você querer ser um bom prefeito, você querer administrar com qualidade, com transparência, fazer políticas voltadas para a população, para resgatar a qualidade de vida, você tem todo dia que enfrentar um desafio pela frente. Foi falado aqui para mim, na minha passagem pela Câmara dos Deputados,
E eu queria dizer para vocês, uma das primeiras amizades que eu fiz foi dentro do PCdoB. Até mesmo porque a comissão que eu presidi durante o ano passado era uma comissão afeita ao ministério que era dirigido pelo PCdoB. E eu pude interagir não só com o ministro Orlando Silva na época, depois com o ministro Aldo Rebelo, mas também com os deputados do PCdoB. Um dos primeiros que eu fiz uma grande amizade foi o Osmar Júnior, que era o líder do PCdoB, deputado do Piauí, já foi vice-governador lá no estado. Depois a Jandira Fegali, nós fizemos um embate juntos para conseguir aprovar a PEC da música, tirando impostos da cadeia produtiva do setor cultural, do setor musical. Depois constituí também uma grande amizade com a deputada Jo Moraes, que aliás em BH apoia o Márcio Lacerda, que é do PSB. E como foi dito aqui, talvez a prefeitura de maior destaque que o PCdoB esteja disputando, e a gente acredita muito na vitória da minha companheira de Câmara dos Deputados, Manuela Dávila, um dos partidos companheiros de primeira hora, não dessa eleição, mas da passada já que a Manuela disputou, é o PSB. Então nós temos essa ligação. E ter o PCdoB junto comigo nessa jornada me motiva muito. Sérgio, nós vamos ter esse desafio pela frente. Na verdade, os primeiros passos estão sendo começados a ser engendrados a partir de agora. Nós vamos ter uma diretriz. Essa diretriz será ter uma coesão. Nós falamos aqui da lealdade. Eu colocaria na lealdade a unidade. Unidade não implica em não ter diversidade. Nós temos dentro de uma mesma coligação diversidades de ideologias e de pensamentos, mas nós temos uma unidade, que é resgatar, construir uma cidade, apontar para o futuro de Campinas, um planejamento para essa cidade, em que nós vamos ter a condição de contar, e isso eu disse na conversa que tive com o Sérgio e com a direção do PCdoB, contar com quadros do PCdoB que são quadros preparados. Então eu quero aqui assumir esse compromisso com vocês. Eu preciso de vocês em 2 estágios, talvez os 2 com a mesma importância. Preciso de vocês para a gente ganhar essa eleição. Esse é o primeiro passo. A gente vai lutar até o último instante. Quando terminou a convenção hoje, a primeira pergunta que me fizeram: o favoritismo, eu falei, o favoritismo está na boca dos nossos adversários. Na nossa boca, nós vamos pedir voto e vamos falar que nós precisamos do voto da população de Campinas. E eu vou falar uma coisa para vocês. O querer, ele tem 2 lados. Não adianta. Tem aquele ditado, né? Quando não quer, dois não briga. Tem outro ditado, aquela que não adianta só um gostar, o outro não, né? O querer tem que ter 2 lados. Quando essas 2 vontades se encontram, eu falei um pouco aqui do meu querer, do nosso querer, mas eu sinto uma outra coisa, um outro querer que é mais forte do que o nosso. Eu sinto um querer do povo, querendo que a gente chegue à Prefeitura de Campinas. Muito bem. Sinto pelos lugares por onde ando. E falo uma coisa para vocês: nos passos que eu dei na minha vida, eu aprendi e aprendi muito. Todo mundo sabe, a maioria conhece a minha história de vida. Eu comecei num programa de rádio, tendo votos na periferia da cidade, muitos desses votos das minhas ouvintes, e fui trilhando caminhos na vida pública. Fui aprendendo, fui vencendo resistências de camadas da população. Num dado momento, eu percebi que o preconceito que eu achava que estava nos outros podia também estar dentro de mim. Eu fui conhecendo melhor as pessoas e algumas camadas da sociedade. E eu posso dizer para vocês, sem perder a minha raiz, sem perder e sabendo a quem eu devo estar onde eu estou hoje, que é, com certeza, ao povo mais simples dessa cidade,
mas nós conquistamos praticamente a confiança de todos os estratos sociais da população de Campinas. Eu diria para vocês que se tem uma coisa, eu não olho muito quanto que eu estou em vantagem do segundo, quando mostram pesquisas para mim, mas tem uma coisa que hoje me mostra, que eu falo, puxa, como vale a pena a gente acreditar e lutar. Hoje as nossas intenções de votos, elas são equânimes entre jovens, entre mulheres, entre homens, entre adultos, entre idosos, entre pobres, entre classe média, entre ricos. A nossa intenção de voto permeia por todas as faixas da sociedade. Isso mostra que a gente está num momento muito maduro para dialogar com a população de Campinas. Certamente essas pessoas de todas as classes sabem muito bem para quem que a gente vai governar. A gente vai governar para aquelas pessoas que necessitam de políticas públicas bem colocadas, bem postas nas cidades. Mas eu vou também ter um respeito por toda a nossa Campinas. E aí eu entro no segundo ponto que eu preciso do terceiro dele. Eu falei do primeiro para ganhar a eleição. E do segundo é para a gente administrar essa cidade juntos. É para a gente construir esse caminho juntos. É para que os quadros do terceiro B de competência, que já demonstraram essa competência, estejam junto comigo. E uma última fala para os candidatos a vereador. Alguns que já foram embora, outros que aqui estão. Quem é candidato a vereador que está aqui conosco, fique em pé para que eu possa ter uma noção de quantos ainda estão aqui conosco aí na nossa... Olha só, uma grande chapa de vereadores, homens e mulheres que estão colocando o seu nome à disposição da cidade de Campinas. Contem comigo, nós vamos estar juntos nessa jornada. Eu já disputei 3 eleições de vereador, sei como é duro. Aliás, disputei com o irmão, não é fácil. Às vezes a gente reclama que tem um vizinho no bairro que é candidato. Teve duas eu disputei com o irmão, teve outra que eu disputei com 2, né? A eleição de vereador, ela é realmente muito pulverizada. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ou eleiçãozinha gostosa, ou eleiçãozinha... E ainda hoje, né, Benassi? Hoje, 1h30, 2, 3, você está sabendo o resultado. Nós começamos numa época que a gente tinha que sofrer para ver lá se, além, o povo escrevia o nome lá, e ainda tinha que ter o fiscal, lembra disso? Para ver se não anulava o voto do nome que foi escrito. O meu nome, quando eu comecei, o pessoal punha lá Jonas Lorenzetti, Jonas, e tinha que, não, esse é meu, não anula não, não anula não. E eu que era Venâncio. Como é que é? Venâncio? Sérgio Venâncio. Sérgio Venâncio. Então, eu acho que apesar do que, viu gente, eu sou meio visualista nessa coisa. Eu acho que o nosso sistema